Não perca mais nenhum vídeo na TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Olá, boa tarde. Que alegria estar aqui com você mais um dia. Esse é o seu programa diário de variedades aqui da TV Evangelizar, direto de Curitiba, cidade sede da TV Evangelizar. Esse é o Vida em Foco. Estamos ao vivo para todo o Brasil via satélite e também canal digital para 1.374 cidades, além do YouTube. Confira os destaques de hoje. Aqui no estúdio eu converso com o Afonso Mel Rocha. Ele é consultor em finanças e proteção de dados, que vai conversar com a gente sobre bancos digitais. A Verônica Winter é especialista em recrutamento, seleção e recolocação profissional e vai dar dicas para você que está procurando algo novo no mercado. Na nossa culinária, não perca uma receita deliciosa de pão de aveia e mel. Que tal fazer hoje para o café da tarde? Também vou conversar com o Francisco, que é especialista em bonsai e vai dar dicas de como cuidar deste tipo de planta. Fique com a gente que está no ar a Vida em Foco. Eu vou começar aqui no estúdio falando de um tema interessantíssimo, que eu tenho certeza que muitos têm dúvidas, e é por isso que eu estou com Afonso Mel Rocha, que é consultor em finanças e proteção de dados, um tema super sério no Brasil, né, Afonso? E a gente vai falar então sobre bancos digitais. Seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui na minha casa. Muito obrigado, um prazer aqui estar contribuindo aqui com o programa. Que bom, fico feliz. Vamos começar assim do básico, porque eu não sei se é uma impressão minha, mas eu falo também pela minha experiência, mas quando a gente ouve falar banco digital, tem muita gente que não sabe o que é um banco digital. Então vamos começar por aí explicando o que é um banco digital? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, antes de definir o que é um banco digital, vamos discorrer sobre o que faz um banco. Um banco digital ou não é um local onde a gente deposita nosso dinheiro para o banco cuidar do nosso dinheiro como custodiante desses valores. É um banco que as pessoas, quando precisam, fazem empréstimos. Certo. E também é um banco que nós usamos para pagar contas, para transferir valores de uma conta para outra. Então, os bancos dão suporte a todos os serviços. Tá. Os bancos digitais, com o advento da internet, mas no final dos anos 90, os bancos começaram a ser baseados também na internet. E mais ultimamente eu tenho bancos sem agências, que é uma novidade. São bancos essencialmente digitais. São bancos que não dependem de contato físico com a sua clientela. Então, quando eu penso um banco digital, eu posso dizer que ele é 100% digital via internet e ele não tem uma agência? Exato. Alguns bancos, principalmente mais no passado mais recente, eles começaram eles não precisam mais de uma rede de agências. Então eles conseguem, de certa maneira, no seu cálculo de custos, oferecer um serviço um pouco mais barato, porque não tem que remunerar esse custo de agências abertas, de pessoas, e eles têm serviços totalmente baseados em internet, que é acessado através de computadores ou até de celulares. Né? Tá, mas aí agora eu vou numa linha básica aqui, porque como que eu consigo imaginar a transação do dinheiro entre bancos digitais? Eu preciso de algo físico, certo? Nem que seja um caixa eletrônico para iniciar essa operação, ou a menos que eu tenha já na minha conta, eu faço as transferências 100% online, certo? Estou pensando corretamente? Como que é feita? Como que circula o dinheiro? É importante a gente ver que o Brasil, até por ser um país que na sua história tem a hiperinflação, o Brasil é um país que tem um dos sistemas de compensação financeira mais tecnológicos, mais avançados do mundo. Então, hoje, eu posso transferir valores em questão de minutos de uma instituição financeira para outra. Isso, seja banco digital ou banco tradicional. O Banco Central, ele dá suporte a sistemas de compensação
online no Brasil, que vamos dizer. Bancos digitais, eles só substituem a ponta final do atendimento, que pode ser agência ou internet banking, para ser exclusivamente internet banking através do celular ou de computador. Então, isso... O serviço de suporte, isso aí, a transferência eletrônica, ela é eletrônica há muitos anos. Certo. Só que o atendimento agora desses bancos também é eletrônico. Entendi. E quanto à segurança? Porque isso é outra dúvida, né? É seguro realmente? Como que é feito? É a mesma segurança que a gente tem num banco físico, a gente vai ter num digital, por exemplo? Nós temos dois aspectos aqui de segurança. Primeiro, a segurança financeira, a solvência, a solidez da instituição. Então, um banco, sendo digital ou tradicional, ele precisa ser bem administrado, ser administrado de maneira conservadora, porque ele cuida de investimentos, ele cuida de depósitos, ele cuida do dinheiro das pessoas. Então, ele está vendendo confiança. Então, o banco, sendo digital ou não, ele precisa ser uma instituição confiável. Com relação à segurança de alguém se fazer passar por você de uma eventual fraude, sim, os modelos de acesso a bancos digitais, seja para autenticação, para dizer assim, você é você mesma, ou para autorização da transação, quer dizer, você está autorizado a transferir 5 mil, 1.500 reais, esses sistemas precisam também se modernizar. Não é raro hoje ver que os bancos digitais estão se valendo de modelos mais tecnológicos, seja através de biometria, através de geoprocessamento, para dar suporte a essa segurança, para minimizar o risco de fraudes. Com relação a eventualmente alguém se fazer passar por você e transacionar de uma maneira fraudulenta. Entendi. Então, em termos de tecnologia, a maioria dos bancos digitais a gente pode dizer que estão seguros. Sim, a legislação também evoluiu nesse sentido. Até porque o legislador, o regulador, vamos dizer assim, ele tem interesse em estimular o aparecimento de mais bancos. O regulador tem interesse em aumentar a concorrência. Se a gente olhar hoje, 80% a 90% dos ativos, dos empréstimos no Brasil, estão concentrados em 5 bancos. Então, isso é para os 5 maiores bancos que são tradicionais, que são bancos com redes de agências. E o regulador, no caso o Banco Central, ele tem interesse em aumentar essa concorrência e talvez a maneira mais rápida e mais, no caso, viável de fazer isso aí no curto, médio prazo, é estimular o aparecimento de novos concorrentes no mercado que não precisam ter rede de agência, não precisam investir em uma rede com centenas, às vezes até milhares de agências, como a gente tem no Brasil. Tá. Para a gente fechar, o que as pessoas que estão em casa podem olhar na hora de buscar um banco digital para saber, por exemplo, se é um banco seguro, se tem, se tem a expertise, vamos dizer assim, porque tem muitos bancos novos surgindo, né? Parece, pelo menos a meu ver. Sim. Aí você vai pegar ali pelo nome, o que essa pessoa precisa buscar para confiar naquele banco? Bom, em primeiro lugar, ele precisa ser uma instituição de certo porte, porque nós temos vários bancos digitais entrando no mercado, especialmente se você for investir o seu dinheiro com esse banco. O Banco Central, dos bancos registrados, ele protege investimentos até um certo valor. Então, os correntistas estão protegidos no caso de insolvência do banco. Em segundo lugar, verificar um banco que tenha alternativas tecnológicas para te autenticar de maneira segura, seja acessível e seja um banco que não tenha muitas reclamações, até registradas no Banco Central, que o Banco Central controla também o número de reclamações de clientes. É um regulador bastante estrito nesse sentido. Entendi. Banco Central, então, é a referência. Que legal. Muito obrigada, viu? Tirou muitas dúvidas minhas, tenho certeza o pessoal de casa também. Você tem um site, Afonso Mel, está aparecendo no seu visor.com.br. Muito obrigada, viu, por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Agora você vai conhecer um pouco sobre um projeto que tem ajudado a dar mais qualidade de vida para cachorros que ficam paraplégicos. É o projeto Cão de Rodinhas. Vamos ver juntos.
Hoje eu vou apresentar para vocês um projeto muito legal de conscientização e inclusão de pets especiais. Tudo começou há mais ou menos 1 ano e meio e por causa desse cara aqui. Argos, vem cá, vem. Oi, tudo bem? Como vai você? Dá oi. Olha aí, esse é o Argos, gente. Argos, há 1 ano e meio, ele sofreu um acidente, ele foi atropelado e ficou paraplégico. A dona, Larissa, com todo o aprendizado, resolveu ajudar outras pessoas que também passaram ou passam pela mesma situação. É o cão de rodinhas, Larissa. Conta pra gente um pouquinho como é que tudo começou. Então, em primeiro lugar, a nossa experiência com o atropelamento do nosso cachorro, né, tornando ele um cão paraplégico, trouxe várias dúvidas, muitas inseguranças no início, e a gente teve muito trabalho buscando informação e realmente não tem tanta informação disponível sobre como cuidar de um animal especial em casa. Então, pensando nisso, né, eu tive alguns apoios de algumas pessoas que foram me ajudando com informações, e eu achei isso muito bonito e eu queria passar esse conhecimento para frente. Então, com isso surgiu o Cão de Rodinhas. O primeiro ponto e o principal é a parte de conscientização. E a gente também faz postagens sobre tratamentos, sobre equipamentos e ferramentas que a gente pode usar, adaptações que a gente faz em casa e especialmente mostrando como eles vivem bem. Né? Como eles são cachorros felizes, são cachorros que têm uma vida plena. O projeto é desenvolvido basicamente pelas redes sociais. Cibele é protetora independente há 12 anos. Faz parte do grupo de tutores criado pela Larissa. Ela abriga 70 animais em casa, entre eles 2 cachorrinhas especiais, a Cris e a Gi. Conheceu Larissa na Parada Pet de Curitiba. Ela já tinha a Cris, resgatada em 2018. A cachorrinha, de aproximadamente 10 anos, entrou na vida da protetora após ter sido atropelada e não ter para onde ir. Eu tentei ajuda, na verdade, para ver se alguém resgatava, porque eu não estava podendo mais, mas não apareceu ninguém, então eu mesma fui lá, era 10 horas da noite, a gente pegou ela foi direto internar, e desse internamento ela ficou 40 dias. Quando é um cachorrinho pequenininho, né, é fácil, as pessoas levam no veterinário, não vai andar mais. Não, então vamos correr atrás, vamos, né, colocar a cadeirinha e tal. Quando é um cachorro grande, infelizmente, a primeira ideia que as pessoas têm é eutanásia. Por quê? Porque eles acham que não tem como andar em lugar nenhum, não tem como levar, não tem como passear. E a gente pode passear com eles para tudo que é lugar. A Cris mesmo foi para tudo que é lugar já. Legal esse projeto, né? Você pode ter mais informações lá no Instagram deles, você viu ali, @cão_de_rodinhas, cão de rodinhas. Mas tem um outro projeto muito bacana de estudantes, isso foi gravado antes da pandemia. Eles fizeram um projeto para abrigo de moradores de rua com caixas de leite. Vamos acompanhar. Foi depois de 1 ano de muito trabalho, na base de erros, acertos e tentativas, que os alunos chegaram a este protótipo. A ideia é que a estrutura, feita com caixas de leite recicladas, sirva de abrigo para pessoas em situação de rua. Com base dos estudos, pesquisas e tudo, a gente viu que o Tetra Pak, que é a caixinha de leite, era um material que se encaixava todas as ideias ali que nós precisávamos, né? Que trazer um abrigo impermeável, térmico e, mais importante, utilizando um resíduo sólido. O projeto foi desenvolvido por estes estudantes que têm entre 16 e 17 anos. Eles são alunos do curso técnico em edificações deste Centro Estadual de Educação Profissional no Paraná. O modelo é inspirado em abrigos emergenciais usados em outros países em situações de catástrofes. A diferença, neste caso, é o material utilizado e a finalidade da invenção. Nós temos muitas questões nos grandes centros urbanos, né? Principalmente quando a gente fala de resíduos sólidos, né? Descarte de resíduos sólidos e pessoas em situação de rua, né? Então, quando a gente se reuniu e eles queriam criar um projeto para apresentar na Mostra de Ciências, eu sugeri eles pesquisarem mais sobre esses assuntos e tentar encontrar uma solução, né? As caixas são unidas uma a uma com a ajuda de um ferro de passar roupas. Pelo fato de atuarem como isolante térmico, as embalagens mantêm a temperatura lá dentro entre 20 e 22 graus. Além disso, os estudantes também calculam que, se usado todos os dias, o abrigo tem uma vida útil de aproximadamente 6 meses.
Sensacional, você vê que está dando resultado e vê que o projeto realmente funciona, se aplica naquilo que a gente tinha na teoria, digamos assim. Ao todo são necessárias 160 caixas de leite, uma pilha dessas aqui, para construir um abrigo como este, que serve para até 2 pessoas. E os alunos pensaram em tudo mesmo, até no transporte, olha só. O Hudson vai mostrar para a gente que com algumas dobraduras dá para levar essa estrutura para qualquer lugar. O projeto rendeu aos jovens o primeiro lugar em uma feira internacional de inovação e ciências. Agora eles concentram os esforços para aprimorar a invenção. A gente recebeu muitas sugestões de melhoria, né? A gente está tentando agora criar uma manta para que fique na parte inferior do abrigo, para que a pessoa não tenha contato direto com o chão, né? E também estamos vendo outras questões, fique dobrável, do menor tamanho possível, né, para que ele seja transportável. Então, tudo a gente está desenvolvendo para essa segunda fase agora. Muito bacana esse projeto, né? Aproveita para compartilhar com alguém. Você pode ir lá no YouTube da TV Evangelizar, YouTube TV Evangelizar Oficial, e compartilhar essas ideias aí maravilhosas. Eu vou fazer um intervalo rápido, mas eu já estou aqui no estúdio com a Verônica Winter. Nós vamos conversar sobre recrutamento e seleção. Então, ó, já aproveita. Aquela pessoa que você sabe que está procurando emprego, está querendo mudar, já aproveita e já liga para ela, manda uma mensagem, manda ali o link ali pelo YouTube para que essa pessoa venha aqui depois do intervalo e ainda tem a receita de pão de mel e aveia. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Olá, de volta com o programa A Vida em Foco, ao vivo para todo o Brasil, aqui de Curitiba. Mas a TV Evangelizar está 24 horas no ar. E toda a programação você pode ver também no YouTube, canal aberto digital para 1.374 cidades. Da onde você está me assistindo? Vai lá no canal da TV Evangelizar Oficial no YouTube e coloca lá nos comentários, lá do A Vida em Foco, de onde você está me assistindo, que eu me aproximo melhor de você, assim. Mas agora eu tô aqui no estúdio com a Verônica Winter. Olá. Inverno, né? A tradução, Isso, ó, estamos no inverno. A Verônica, ela é especialista em recrutamento e seleção. Eu falei, vai bombar esse tema, porque eu vou aproveitar você aqui hoje, Verônica, pegar todas as dicas, porque o pessoal em casa, tem muita gente que está procurando emprego, tem gente que às vezes está querendo dar um outro passo na carreira, enfim, a gente tem que sempre estar conectado nessas coisas, né? Então vamos lá, qual o passo mais importante para começar? Bom, para começar, você precisa, se você está procurando emprego, você precisa de um currículo, né? Mas isso é básico do básico. Hoje em dia você precisa também um LinkedIn, um perfil no LinkedIn, que é uma rede social profissional. É tipo um Facebook, só que profissional. Profissional. Tá. Então você precisa ter, eu estava falando, se conhecer. A maioria das pessoas, eu mandei 100 currículos e ninguém me chamou. Tá. Mas é claro que não. Você simplesmente colocou as básicas das informações e não esqueceu de detalhar uma série de informações. Você não colocou seus resultados. Não adianta só informar, olha, eu não tenho... Experiência, por exemplo, títulos. Só os títulos. Esquece de colocar as datas, põe em ordem inversa, não coloca o curso que fez. O básico o pessoal coloca, mas e os detalhes, né? Então, o que está pegando hoje em dia, você vai ver, todo mundo fala, são palavras-chave. Tá. O que é palavras-chave? Na descrição da vaga, eles dizem o que precisa para essa vaga. Então, precisa ter curso superior, precisa ter Excel fluente, uma série de informações. Essas informações, você tem que olhar, a vaga pede isso, eu tenho isso, ok, atenção, coloquei no currículo. O pessoal esquece, ele olha a vaga, nossa, essa vaga é para mim. Mas não colocou nem no LinkedIn, nem no currículo. E aí não é chamado. E assim, hoje basicamente é tudo online mesmo, né? Até por isso rede social, que é o LinkedIn. Isso. E como que faz, assim? Porque uma coisa que eu fico pensando, sabe? Uma estratégia seria eu ter ali as minhas habilidades descritas no LinkedIn, num currículo, e disparar para várias empresas. Mas eu também posso estudar a empresa, não? Claro. Por exemplo, entender
a necessidade da empresa, para falar a linguagem do que eles estão precisando e ali colocar... Porque o que eu fico pensando? Às vezes a gente coloca um monte de coisa ali para, vamos dizer, encher linguiça, encher o currículo, falar tudo que eu... Não que seja inútil aquilo ali, mas vai ser útil para aquela vaga especificamente? Ou para aquela empresa? Exatamente. Entende meu ponto? O currículo é vivo, o LinkedIn é vivo. É uma rede social, mas o teu currículo também não é estático. Então é assim, você precisa adaptar. Antigamente, o pessoal datilografava, né? Assistia aquela xerox. Hoje não, é muito prático. Vocês podem mudar. Outra coisa muito importante, objetivo. Gente, objetivo já diz objetivo. Se diz lá analista fiscal, não adianta colocar área financeira. Seja específico, porque a empresa quer alguém que saiba o que quer. Então, assim, específico. Você vê no LinkedIn, você pode seguir empresas também. As empresas também têm perfil. Sim. E lá elas divulgam as vagas. Você pode olhar muitas vagas. Claro, a cultura da empresa. Você precisa se informar da empresa. Né? Tem algumas empresas talvez tenham alguns valores, alguns princípios que não batem com os teus. Você não vai se sentir bem trabalhando lá. Algumas exigem muito, é muita pressão. Você precisa conhecer aquele fit, né? Tem que dar um match profissional. Dar um match profissional. Por isso, se conhecer a empresa. Exatamente. Isso que você está falando é muito interessante, porque eu acho que também não adianta nada enviar um monte de currículo, aí a pessoa conseguiu um emprego e depois não é feliz, né? Não é feliz e sai, em pouco tempo as pessoas acabam saindo, né? Então você precisa saber exatamente, não aceitar qualquer coisa. Eu sempre digo, a vaga, qualquer coisa, não existe. E não se submeta a trabalhar alguma coisa muito aquém. Né? Tipo assim, claro, você precisa trabalhar, mas se você já foi analista, já foi gerente, vai trabalhar de auxiliar, no desespero, mas vai ficar 3 semanas, um mês já está saindo. Então, procure mais. E outra coisa, como eu disse, não fique disparando o currículo. O pessoal fala, não seja metralhadora. Né? Disparando a toda. Seja um sniper, que eles falam, né? Vai no foco, vai específico. Quanto mais específico você deixar o seu currículo, o seu perfil, mais as maiores as chances. E tem um detalhe que eu queria chamar a atenção, as pessoas não sabem, parece que não percebem isso. As melhores vagas existem e elas não são divulgadas. Como assim? É o seguinte, pense um pouquinho. Vamos pegar uma Volvo, que muita gente quer trabalhar na Volvo, Electrolux, essas grandes empresas. O que acontece? Se eu divulgar o e-mail né, para engenheiro de produto, né, todo mundo vai mandar. A contabilidade e até para auxiliar de cozinha, todo mundo vai mandar o currículo. Então, o que acontece? Para não ter tanto spam, coisa assim, eles pararam de divulgar. Como é que eles acham os candidatos? Como? Um bom LinkedIn bem feito e você se cadastra no site da empresa, no Trabalhe Conosco. E assim, não adianta só cadastrar. Vai toda semana, 2 vezes por semana. O que eu vou autorizar, Verônica? Apaga um ponto e põe de novo e salva. Tá, então peraí. Então a gente está falando de uma inversão aqui de ponto de vista. Em vez, então, do candidato estar indo atrás das empresas e mandando currículo, são as empresas que estão já investigando pelas redes sociais onde estão os candidatos. Exato. É uma outra versão. Essa é a tendência. Então, a pergunta agora que eu te faço, agora vamos ver. A pergunta que eu te faço, como então que o candidato vai se tornar mais visível para essa empresa? Tá, uma coisa é ele vai colocar lá, vai ter um lindo lá o LinkedIn com todos os detalhes, tal, vai aprender a fazer um LinkedIn bem feito. Como que ele vai chegar a essas empresas? Elas vão procurar ele. Através da interação social, então. Da interação social. E assim, tem outra, você precisa adicionar muitas pessoas. LinkedIn não é uma coisa estática. Sim. Se no Insta e no Facebook está sempre postando, comentando... Ali também. Ali também. E assim... você tem que adicionar pessoas. Eu quero trabalhar na Volvo, então eu vou ver quem trabalha. Eles têm a página. Você vê quem trabalha na Volvo. Aí você procura a pessoa do recrutamento. Aí a pessoa, não qualquer pessoa, a do recrutamento, que faz a seleção. Você adiciona ela, manda uma mensagem bonitinha para ela e não mais nada. Não pede emprego, não manda currículo, fica quietinho. Interage com os posts dessas pessoas, com outros funcionários da Volvo. Sabe, vai fazendo outra rede. Não é só curtir, é comentar o comentário interessante. Quando você vai, se é o recrutador, vai dizer, nossa, Verônica, ela já conhece fulano, Beltrano e Ciclano aqui da Volvo. É muito mais interessante para o recrutor. E aí ele vai encontrar primeiro as pessoas que já são conexão. Então você tem que ter no mínimo 500 contatos.
não é qualquer contato, seja estratégico, vai, né? Não adianta de colocar o diretor da empresa. É o recrutador que vai te chamar. Sim. Pode ser outros funcionários. Se você é um analista financeiro, veja outros analistas financeiros. Os teus pares, em várias empresas, né? Onde você gostaria de trabalhar. Então, essa tua rede, ela tem que se movimentar. E assim, você não vai todo dia no Insta e no Face. Sim. LinkedIn é a mesma coisa, gente. Tá procurando emprego, tem interaja. Que ficar expert lá. Nada de haters, nada de falar mal de RH, nada de, né? Vamos, é social, mas positivo, boa dica, né? Boa dica. E agora, assim, nesse momento que nós estamos aí num período meio que de pandemia ainda, infelizmente, as empresas estão contratando ainda? Muito. Muito? Ontem eu recebi um e-mail de uma moça, eu divulgo vagas de emprego, e elas, Verônica, você divulgou uma vaga, mandei o currículo, já me chamaram e já fui contratada. Nossa! Então, assim, tem vagas, muitas. No meu informativo, hoje, deu 1.274 vagas. Nossa! Curitiba. Eu divulgo só Curitiba aqui, região, né? Então, o Brasil deve estar refletindo... Na verdade, o Paraná, Curitiba é privilegiado. Tem muita, o Paraná é bastante privilegiado em matéria de vagas. Eu não sei São Paulo e Rio, né? O meu foco é aqui. Mas tem vaga, sim. Tá, então, pra gente fechar, eu sei que tem muita gente que também tá desempregado, ou acabou de perder o emprego, ou tá há algum tempo já procurando. Às vezes começa até a baixar a autoestima, a pessoa fica meio desanimada, né? Que vai chegando uma hora, cansa também, né? O que você falaria para essas pessoas aí que estão meio desanimadas aí? O que elas podem fazer para dar uma reanimada, para conseguir, de novo, voltar aí, para ter um ânimo, para mexer no LinkedIn? Às vezes a pessoa não sabe, né, por onde começar, não tem LinkedIn, ou tem, mas está lá largado. Você precisa... Está muito em voga mindset, né? Mudar o mindset. É a mentalidade, muda a mentalidade. Eu diria, pare de assistir notícias. Tá? Só tá coisa ruim. Ficar aqui no Evangelizar, aqui tem notícia boa toda hora. Só notícia boa, justo. Mas é que as pessoas ficam só desanimadas. Não interaja com pessoas que só estão falando coisa ruim. Existe coisa boa também lá. Tem muitos influenciadores, tem muitas pessoas bacanas que colocam textos bacanas. Vai rezar, leia a Bíblia, leia alguma coisa. Mesmo que você não possa sair, mas tente alguma coisa na natureza. Vai pra fora, mudar o foco. Assiste um bom filme, sabe? Um pouquinho, não é o dia inteiro. Não desespera. Eu acho que fé em Deus e também, né? Mas não fica naquela coisa, tem que. Passe o dia inteiro, né? O foco seria você se conhecer, né? Se conhecer. Isso é uma excelente dica, ainda mais sabendo que... Né, saber de uma especialista que as empresas estão contratando. Então, só uma questão de afinar ali, ajuste fino para fazer uma estratégia legal para chegar. Isso. Que legal, gostei muito, viu? Obrigada. Muito obrigada por ter vindo aqui. Tenho certeza que o pessoal gostou em casa. Muito obrigada. Agora eu vou chamar o VT do pão de aveia com mel, que deve ser delicioso. Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma receita hoje para vocês e nós vamos fazer um pão bem fácil, que é um pão de aveia e mel. Então, nós vamos começar mostrando para vocês os ingredientes, tá legal? 460 gramas de farinha de trigo branca, 220 gramas de farinha de trigo integral, 100 gramas de aveia em flocos grossos, 50 gramas de mel, 12 gramas de sal e o nosso fermento biológico fresco, que aqui também tem 10 gramas. E vai aqui então nossa aguinha, ó, 450 gramas. Tá legal? Vamos começar com a nossa receita. Então eu sempre começo diluindo o fermento com a mesma água que nós vamos usar. Então eu coloco já no meu bol, né? A água logo em seguida, certo? Vou começar a colocar o mix de farinhas. Então, nós já aprendemos de misturar essas farinhas, as partes secas. Então aqui, olha, aqui nós temos o sal, a farinha branca e a farinha integral. Isso aqui é um mix, que se você deixar isso aqui pronto, vai ajudar você depois também a deixar sua receita equilibrada. Então vamos começar adicionando aos poucos, como eu já falei, para que não forme grumos nessa massa.
mexendo sempre para que não forme grumos. Eu vou acrescentar agora o mel. Se eu colocar toda a farinha de uma vez, vai formar grumos. E aí fica difícil, você vai precisar sovar bastante essa massa para que ela se dissolva, né? Para que ela desmanche esses grumos. O que são os grumos? As pelotinhas de farinha que fica na sua receita, na sua massa. Então aqui está. E aí vamos mexendo mais um pouquinho. Eu gosto também de acrescentar a aveia nesse momento, porque daí ela incorpora melhor na massa. Para terminar de acrescentar o mix. Aí, olha só, que legal. Acrescentando o restante do mix. Pão é paz, né, gente? Então a gente tem que fazer o pão para ficar de bem com a vida, de bem com as pessoas que estão nos cercando aí. E é sempre um convite, né, quando tem pão à mesa, para uma conversa, para ficar de bem com alguém, para trazer uma amiga para dividir uma fatia, um pedaço. Eu vou colocar aqui na bancada, que daí assim vocês conseguem ver melhor a textura dessa massa. Vendo só? Ela vai ficar mais molinha. Viu que essa massa não foi óleo, não é? Foi o mel, a água e a farinha. Sal, aveia e amor. Quando você sentir, por exemplo, que tá tudo grudando na sua mão, e assim, às vezes a gente põe um monte de farinha na bancada, o que acontece? A massa vai ficando seca, ressecada. Então o ideal não é nem colocar farinha aqui na bancada. O ideal é você fazer assim, ó, igual um talco na sua mão, que ela vai se desprendendo, tá? Nós vamos dividir em duas partes e vamos deixar descansar por 20 minutos. Ah, é o tempo dela crescer? Não, é o tempo dela descansar para começar a formação de glúten. E depois disso, nós voltamos com ela para fazer a modelagem. Então, aqui tem uma e a outra. Eu vou passar um pouquinho de óleo na bancada para deixar ela descansando e na hora que a gente for tirá-la daqui, ela não grude, tá? Pode ser farinha também, mas hoje eu vou optar por óleo. Então eu já deixei um pouquinho separado, vou passar aqui na minha mesa. Deixar essas duas massas aqui, ó, viu como ela já fica pegajosa se a gente não tiver nada embaixo? E aqui ela vai descansar. Então, olha, os 20 minutos já passaram para o pão dar aquela descansada básica dele, 20, 30 minutos. Vai depender sempre, como eu já falei, da temperatura ambiente, né, do seu local de trabalho, da cidade, da região onde você mora. E é importante estar sempre observando isso, tá bom? E nós, então, agora vamos fazer a modelagem. Eu vou modelar de um jeito bem simples também, que pra gente colocar nas assadeiras. A assadeira pode ser untada ou com farinha, ou com óleo, ou com algum unta-forma que você tiver na sua casa, tá? Sem problema nenhum. Então, vamos a ele. Nós vamos abrir um pouquinho só, para não abrir toda a massa, para não perder todo esse ar que está aqui ajudando ela a crescer. Então, nós vamos fazer assim, dar uma dobra. Eu sempre gosto de puxar um pouquinho assim as beiradas, apertar um pouquinho também e modelar. Bem devagarinho, nosso pãozinho. Pronto? É isso. E agora, como ele está modelado assim, nós vamos, né, prender bastante aqui embaixo. Essa costura que eu falo do pão precisa sempre estar para baixo. Então, nós vamos pegar a superfície do pão, molhar um pouquinho na água e passar na aveia. E pronto. Agora ele vai estar na assadeira para crescer.
Agora a gente vai esperar de 40 minutos a 1 hora e em seguida forno 180 graus. Ficou bonito esse pão, hein? Sabe que até eu, que não faço pão, já fiz pão nessa quarentena. Essa e todas as outras receitas você pode pegar no YouTube da TV Evangelizar. Então, se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho aí. Quando sair uma nova receita, você já vai estar por dentro, entendeu? Agora eu vou para o intervalo, mas já já eu volto falando de bonsai. O Francisco já está aqui comigo e eu vou perguntar todos os segredos do bonsai para ele. Até já! Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! De volta com a Vida em Foco. Que bom ter você aqui, direto, ao vivo, para todo o Brasil, falando de tantos temas, variedades, assuntos gostosos. Sabe que eu amo abacate e eu tô louca para ver, porque descobri que no norte do Paraná tem uma nova espécie de abacate, chama abacate margarida, e agora nós vamos ver o VT. Os recortes de jornal guardam uma história que há anos vem dando bons frutos. Seu Miguel Makiyama, de 83 anos, é produtor rural e o responsável pela descoberta de uma nova variedade de abacate. Foi na década de 50, na propriedade da família, que fica em Arapongas, no norte do Paraná, que ele começou o primeiro plantio da fruta. Tinha um padre que chamava Padre Nakamura, Domingos Nakamura. Falou assim que no Brasil tem uma fruta muito boa para a saúde, né? Aí meu pai falou assim: ô, mãe, que fruta que é? Porque é abacate. Aí deu assim, meu pai interessou muito, né? Eu também. Dos 100 pés plantados na época, seu Miguel começou a perceber que um deles era diferente e dava frutos redondos fora da safra. Anos mais tarde veio a confirmação. Tratava-se de uma nova variedade. A maior parte do abacate, o semente dele é solto, assim, a gente chacoalha ele é solto. Mas esse aqui não, margarida é aderente. Então ele é mais forte na pancada, né? Nas viagens também, ele dura muito mais. Na hora de escolher o nome para batizar a descoberta, a família ficou surpresa com a sugestão dos pesquisadores que atestaram a variedade. Eles quiseram homenagear a dona Margarida, esposa do Miguel. Significado em japonês, marui é redonda, né? Toda coisa que é redonda, a bola é marui, é redonda. E marui com margarida é meu, né? Parecido. E esse pegou até hoje. Mesmo sem achar que merecia, ela ficou feliz com a homenagem. A gente agradece o esforço de todo mundo, né? Só por causa do meu marido também, a gente faz muito esforço, assim, gosta de pesquisar e graças a eles que está desse jeito, né? Eu não, só meu nome que está longe, mas eu não faço nada. Além de mais resistente, o pé de abacate margarida é mais produtivo que os demais. A produção chega a ser 4 vezes superior. Para se ter uma ideia, nos 700 pés do seu Miguel, ele já chegou a colher quase 200 toneladas em um ano. Com tantos benefícios, a descoberta foi ganhando espaço e hoje é uma das mais cultivadas no país. Motivo de muita satisfação para a família Makiyama. Hoje o margarida já está espalhado em que lugares já? O que foi plantado mais em São Paulo, Minas Gerais, né? E Paraná. E eu estou indo lá para o Espírito Santo, mas lá é muito pouco, é Maranhão, né? Agora, a fruta está indo para todo lugar, até no Belém do Pará, e vai para tudo quanto é lado do Brasil, né? E eu gosto de ajudar, né? A gente não pensa essas coisas assim, porque é na vida da gente é obrigação fazer o bem dos outros, né? Não é só para a gente pensar, porque eu mesmo não fiquei rico, não, só ajudei. Não, eu gosto de ajudar. Viu que legal? Eu amo abacate, não adianta. Mas agora eu quero falar de outras árvores, menores um pouco, com o Francisco. Eu estou aqui no estúdio, Francisco Brouwestin. Falei certo? Brouwestin? Brouwestin, isso.
Ele é especialista em bonsai. Gente, bonsai é uma obra de arte, né, Francisco? É uma obra de arte. Uma árvore miniatura. O bonsai, ele tem um misto de ciência, porque você tem que manter uma planta viva dentro de um vasinho pequeno. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um componente muito grande, que é o componente artístico, né? Sim, verdade, isso é o perceptível. Eu vou perguntar tudo de bonsai aqui, queria que você falasse um pouco da origem, porque eu sei que é japonesa, não é? Ou não é? Na verdade, oriental. Oriental, tá bom. É mais ou menos assim, né? Existem várias histórias, mas a história mais, assim que a gente aceita ela com mais naturalidade, é que os chineses, os monges chineses, isso há 2, 3 mil anos antes de Cristo, eles, depois de fazer os seus trabalhos nos mosteiros e tal, eles iam ser eremitas no alto das montanhas chinesas, né? E naquela altitude, naquelas dificuldades climáticas e tal, as plantas praticamente não crescem, né? Por falta de água, muito frio e tal. E a partir daí elas ficam miniaturizadas. Aí depois, voltando para os mosteiros, eles traziam essas plantas e tentando criar o ambiente da montanha nos mosteiros. Só que essas plantas, quando colocadas no chão e num local adequado, elas crescem como árvores. Então aí começou o estudo de todas as técnicas para você manter a planta pequena. Então mais ou menos é essa a origem. E tem um significado? O bonsai? Na verdade, existem vários significados filosóficos e, inclusive, espirituais também, né? Normalmente, a forma do bonsai é uma forma triangular, né? Então, o topo, né, segundo a espiritualidade oriental, o topo seria Deus, acima de tudo, né? A parte mais baixa do triângulo seria a natureza e a outra ponta do triângulo seria o homem. Então, seria Deus, a natureza e o homem interagindo na natureza, né? É muito interessante isso. Inclusive, toda a arquitetura oriental, ela é, de certa forma, triangular, justamente por causa disso. Tá. E é difícil de cultivar um bonsai em casa? Na verdade, assim, para você desenvolver um bonsai, é necessário estudar, né? Não tem jeito, porque existem muitos detalhes, assim... Algo bem específico, né? Estou até vendo um manual, olha, manual do bonsai. Tudo que tem manual é complicado. Mais ou menos. Eu trouxe um livrinho aqui, depois se alguém quiser... Para descomplicar? Tá. Mas assim, você precisa efetivamente entender que é uma arte milenar, e ela tem muito equilíbrio, né, muita harmonia. Então, para que você consiga isso, é necessário um trabalho muito grande de proporção. A planta ela é tridimensional, você precisa fazer com que todos os galinhos dela fiquem em patamares e tal, para que ela possa efetivamente dar essa noção artística, né? Tá. Então, mas é um trabalho de um artista, igual você está falando, né? Mas para quem não é artista, que está em casa, quer um bonsai, comprou um pronto de um artista e não quer matar o bonsai. Então, o bonsai é uma árvore dentro de um vaso. Então, na natureza, ela está no chão, então o chão dá os nutrientes que ela precisa, tudo e tal. Quando você coloca num vaso, você restringe muito a capacidade da planta. Então, é necessário que você, a partir desse momento que está no vaso, você passe a colocar fertilizante, a dar água e, acima de tudo, planta precisa de luz, precisa fazer fotossíntese e tal. Então, ela precisa, pelo menos um momento do dia, alguns minutos e tal, que ela pegue luz do sol. Então, em apartamento e tal, que normalmente é a pergunta que o pessoal faz, eu quero colocar uma planta num apartamento. Existem, sim, plantas adequadas para que você possa ter em apartamento, que peguem pouca luz, mas que, de qualquer forma, elas precisam desse cuidado. Tá. E com relação à poda? Porque, por exemplo, vamos pegar essa aqui, né? Ou essa daqui que estão, me parece, né? Enraizadas, assim, eu não sei se ela é mais velha, me parece ser mais velha. Não sei. Mas, por exemplo, aqui, se eu fizer... Tem alguma coisa que, se eu fizer, ela vai deixar de ser bonsai? Que ela vai começar, sei lá, aumentar o tamanho das folhas, alguma coisa desse tipo? O que vai acontecer é que, se você não fizer as podas de manutenção,
né, ela tem um desenho, o artista fez o desenho, e a partir daí ela vai começar a crescer. É um ser vivo, né? Está crescendo. Então, o que você precisa? De tempos em tempos, você precisa pegar e podar esses brotos novos que vão nascendo, de forma a manter. Uma outra coisa importante é que, como ele está num vaso, as raízes vão crescendo também. Então, é necessário fazer uma manutenção de poda de raízes e troca de substrato, né? A trocar a terra pelo menos uma vez por ano nessas plantas mais novas é muito importante, porque senão chega uma hora que ela não tem mais de onde se alimentar, não tem mais substrato e ela acaba daí enfraquecendo e morrendo. Entendi. Você deixa dicas para quem adquire, ou quem tem um bonsai em casa. Você tem no seu Instagram, você tem um Instagram e um site aqui, né? Lá você tem dicas, a pessoa não sabe o que fazer, você coloca, o que você coloca lá no teu Instagram, nas tuas redes? Então, nós temos o Facebook, temos o YouTube, a página chama-se Ishiyama Bonsai Studio, né? E ali nós temos vários vídeos, é totalmente gratuito, você entra lá, a gente faz a maior questão de fazer com que as pessoas tenham um bonsai e mantenham ele saudável. Então, a gente ensina a fazer, então aí as técnicas, o bonsai tem muitos estilos de bonsai, então a gente lá na nossa página, nós temos como você faz o bonsai efetivamente. Então, entra lá, dá um like lá, que você vai, sempre que tiver novidade, a gente vai estar informando e explicando. Tá, então o Instagram, o Facebook é o Ishiyama, isso, bonsai. Ou no site, está aparecendo aí para você, ishiyamabonsai.com.br. Exatamente. Francisco, muito obrigada por trazer uma obra de arte aqui para minha casa hoje, tá? Muito obrigada, eu gostei muito. O prazer foi meu, querida. Estamos já no final deste programa. Que pena, né? Passa tão rápido para mim. Mas você sabe que pode ainda nos acompanhar pelo YouTube. E hoje eu vou finalizar com algo diferente. Tem uma música aqui que é do clipe, o grupo Caroço de Abacate. Ó, tudo com abacate hoje, só descobrir que eu gosto de abacate. Eles estão tocando e cantando As Rosas Não Falam de Cartola. Então, bom fim de semana para você. Curta essa música. Se cuide, tá? Se cuide, fique em casa. Beijo. Bate outra vez, com esperanças no meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo minhas rosas, que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Devias vir